Paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, e nesse trimestre estamos vendo sobre o livro de Jó. Temos um trimestre bíblico e a CPD escolheu o título dessa nossa lição, A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina. Observe que justamente nesta aula cai muito bem esse título da lição, A Fragilidade Humana. Então, daqui a pouco os irmãos vão observar o porquê desse meu destaque. E o subtítulo ainda, Os Sofrimentos e a Restauração de Jó. Irmãos, lição de número 5, o lamento de Jó. 3 tópicos serão destacados. Primeiro lamento de Jó, por que nasci? Segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? E está aí as referências. E o terceiro e último lamento de Jó, por que continuo vivo? São esses os lamentos e é isso que nós vamos apresentar nesta aula prévia. Irmãos, o título da lição, O Lamento de Jó. A palavra lamento, ela tem alguns significados e se você observar, todos os significados que eu destacar aqui vão coincidir justamente com o que Jó estava passando. Vejam, a palavra lamento significa clamor, gemido, pranto, queixa, e como Jó se queixou agora nesse capítulo 3, suspiro, quando a alma suspira por um alento. Irmãos, nós temos o livro das lamentações de Jeremias. Jeremias viu Jerusalém destruída e como aquilo doeu no coração daquele profeta. Então, por isso, ele escreve as suas lamentações. Ele lamenta muito sobre a destruição daquela cidade e do seu povo. E também é interessante, vejam, a capa da nossa lição, o comentarista ele destacou o homem tampando o seu rosto. Observe essa figura. Isso quer dizer, na leitura corporal, faz uma representação de vergonha. Tá? E por trás, vejam também aquela figura desértica. Então, observe o lamento de alguém que está no deserto, alguém que está com vergonha daquilo que está passando. E realmente isso aconteceu na vida de Jó e também na vida de muitos fiéis. Mas nós temos uma palavra de ânimo também. Lá no finalzinho deste vídeo, nós temos uma palavra de ânimo, uma palavra para nós não nos afundarmos e não termos uma postura mórbida, como aconteceu também com a vida de Jó. Nos acompanhe. A leitura bíblica em classe, se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abra sua Bíblia e toda a nossa lição será baseada nesses versículos. A referência é Jó, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 26. É uma leitura bíblica em classe extensa, mas é interessante. Ali está todo o monólogo de Jó a respeito das suas lamentações. O texto áureo, irmãos, abra também a sua Bíblia, em Jó, capítulo 3, e é o versículo 24 que o comentarista destacou. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, destaca essa palavra suspiro, e os meus gemidos, eu também destaco essa palavra gemido, se derramam como água. A palavra suspiro aqui, se você pegar a referência, o original no hebraico, a palavra suspiro quer dizer gemer. Porque antes do meu pão vem o meu gemido, vem o meu lamentar. Então essa palavra suspiro que significa gemido e lamento também. E também, e os meus gemidos, vejam só como os sinônimos eles se encaixam perfeitamente. E os meus gemidos, ou seja, um bramido, um lamento, até chega a ser a expressão de um rugido. Da pessoa está em tamanha agonia e chegar a rugir, a uivar. Vejam o desalento, vejam a profundeza das provações que o patriarca se encontrou e por isso ele se expressa dessa forma. Amém? A verdade prática diz assim, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, meu irmão, se você está passando por uma situação difícil, não perca a sua esperança, porque Deus está trabalhando em prol do seu povo. Esta aula, irmãos, como eu destaquei no início, esta aula parte do tema do trimestre. Qual é o tema do nosso trimestre? A fragilidade humana. Nós vemos nas primeiras aulas que Jó, ele se mostra diante daquelas calamidades que lhe sobrevieram com uma postura muito forte.
com um verdadeiro homem, com uma pessoa bem estruturada psicologicamente e espiritualmente, tá? Mas não podemos nos esquecer, ele é um homem. Por isso, o tema do nosso trimestre, a fragilidade humana. Amém? Aqui, irmãos, nós, a partir desse momento, nos 2 primeiros capítulos, irmãos observaram que foi só uma narrativa de diálogos entre Deus, Satanás, Jó participando. Nós temos a mulher de Jó que aparece como coadjuvante, depois os seus amigos também, mas a partir do capítulo 3 nós vamos observar que o gênero literário agora ele se destaca no gênero poético, amém? Então a partir desse capítulo 3 é que se apresenta toda a poesia do livro e vai até o final do livro. Então Jó, ele entra, nós vamos ver, ele vai entrar em um estado depressivo. Observe, ele não ficou com depressão, mas ele entra realmente num estado depressivo. E ele lança 3 perguntas que eu já destaquei nos comentários lá da capa da lição. Por que nasci? Por que não nasci morto? E ainda, por que continuo vivo? Irmãos, tais perguntas podem sinalizar o grau do estresse do patriarca. Ele é homem, bem como do ser humano diante de um grande caos. O lamento de Jó é uma expressão da dor humana diante do sofrimento. Jó estava lutando de forma emocional, de forma física e também de forma espiritual. Jó vai dar da paciência, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão da paciência de Jó, até as profundezas do abatimento. Ele se abateu muito, e nisso tudo, irmãos, é tudo normal, porque ele é homem, a fragilidade humana. Seus amigos vieram visitá-lo, está aí a capa da lição que nos faz lembrar, ele faz, Bildade e Zofar. Irmãos, não há nada no texto que demonstre que esses amigos não estivessem movidos de boas intenções nessa visita. Isso nós podemos nos destacar. Eles vieram para confortá-lo. Os amigos, neste caso, nós temos que aplaudi-los, porque eles pelo menos foram. Olha como Jó era conhecido, um verdadeiro juiz, mas somente 3 dos seus amigos vieram visitá-lo. É verdade, é bem verdade, que a sua visita se descambou para uma situação de animosidade, de rivalidade. Os amigos não entenderam, mas eles foram visitá-lo. Existe aí o curso de capelania que nos ensina como nos portar, como dar uma palavra numa situação de difícil situação, por exemplo, num velório, numa catástrofe, num acidente, num presídio. Como que nós vamos nos comportar? Irmãos, eu destaco o seguinte: se você não tem nada para falar, fique quieto. Se você não sabe o que falar, vá visitar. É bom, é importante, mas mantenha o silêncio. Amém? Porque quando nós falamos, as chances de nós errarmos aumenta. E os seus amigos, se eles tivessem ficado quietos, eles não teriam errado tanto. Mas eu destaco que foi boa aquela visita. Dá-nos uns ensinamentos importantes. O termo hebraico, irmãos, para amigo, é está aí no quadro interativo, refere-se a um vizinho, um amigo ou um colega. Eles são colegas intelectuais de Jó como professores de sabedoria. E nós vamos ver nos seus escritos. Mas a intenção de se encontrar com Jó é pastoral e não acadêmica. Irmão, chorar com os que choram. Se os seus amigos só se mantivessem em chorar com Jó, eles seriam benquistos. Está lá em Romanos 12:15. É um mandamento bíblico. Hoje vemos grandes e majestosas catedrais, todavia abarrotadas de cristãos que se sentem vazios e sozinhos. Irmãos, há muita gente, mas pouco calor humano. O número de desigrejados, destaca essa palavra, ou cristãos indeterminados, aumenta a cada dia. Talvez, irmãos, precisássemos diminuir de tamanho para crescermos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, vejam, observem o seguinte: paciência versus perseverança. Jó foi mais paciente? Deixa aqui nos comentários. Jó foi mais paciente ou foi mais perseverante? E nós destacamos sempre a tão bendita paciência de Jó. No capítulo 1 e 2,
ele está resignado e conformado. Mas a partir do capítulo 3, Jó continua resignado, porém não demonstra o mesmo conformismo de antes. Irmãos, abra sua Bíblia, São Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, destaque isso. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Daí que vem sobre esta referência que Jó foi muito paciente. Mas no original do texto grego, o que se destaca não é a paciência. Aprenda isso. O apóstolo Tiago, irmãos, destaca mais a sua perseverança do que a sua paciência. Aí você pode até ponderar, mas como assim? Está explícito nesse texto. A palavra grega vai aparecer, upomoné, é compreendido como perseverança e não como paciência. Ele foi paciente, mas o que se destaca é a sua perseverança. Jó foi mais perseverante do que paciente. Ele é resignado, mas não conformado. E nós estamos falando sobre que Jó foi resignado. O que significa isso? A pessoa que é resignada é aquela que suporta o mal sem se revoltar. O que de fato acontece é que Jó, irmãos, desconhecia da trama diabólica. Nós que temos referência ao texto bíblico, nós sabemos o que está por detrás das cortinas da aprovação de Jó. Não tem explicação racional e nem teológica para tudo que lhe sobreveio. Isso leva a questionar tudo e todos. Na verdade, irmãos, a narrativa, de uma forma nua e crua, mostra o lado humano de Jó. Ou seja, Jó não é um super-homem que está imune aos problemas e vicissitudes da vida. No primeiro lamento, irmãos, ele questiona por que havia sido concebido ou nascido. No segundo questionamento, por que não havia nascido morto. E no terceiro, por que ainda estava vivo. Irmãos, contudo, debaixo de intenso conflito psicológico, Jó jamais pensou em dar cabo da própria vida. Então, é uma oportunidade muito grande também para nós falarmos sobre a questão do suicídio, que infelizmente tem aí o Setembro Amarelo, na verdade. Muita gente, quando perde, eu acabei de ver uma notícia agora, um jogador de um time grande lá na Inglaterra foi dispensado. E logo agora chegou a notícia que ele cometeu um suicídio. Como nós nos comportamos diante de uma situação de adversidade? Jó, agora também, Jó, ele quis buscar um suicídio? É interessante, que ao longo da lição nós vamos comentar. A palavra que Jó pronuncia não parecem dirigidas nem aos seus amigos, nem a Deus. Antes, ele usa um monólogo de desespero. Observaram lá na nossa leitura bíblica em classe? É um monólogo, só ele fala. Ele não acusa Deus, não acusa os seus amigos, mas ele lança palavras muito pesadas. Por que nasci? É a primeira indagação. Seus amigos representavam a teologia tradicional, fundamentada numa lei de causa e efeito. O justo não sofre nem passa por adversidades. E nas próximas aulas nós vamos ver esse embate teológico. Se sofre e não prospera, é porque pecou. Então tem muita gente, infelizmente, usando as referências de forma camuflada dos amigos de Jó para fazer disso uma doutrina. Tanto é que lá no final do livro, o próprio Deus diz, Jó, ele foi aprovado. Os seus amigos não falaram o que era reto de mim. Então nós não podemos pegar a teologia dos amigos de Jó para fazer de doutrina e de experiências para as nossas vidas. Ele não pediu, irmãos, olha que interessante, Jó não pediu uma restituição do que havia perdido, mas buscou de forma desesperada direção e coragem para viver. Por causa da tribulação, ele ansiava pela morte e ao mesmo tempo a temia. Ele lutou como uma aparente contradição dolorosa. Vejam a contradição na sua vida. A fé dele indicava que Deus sempre foi sábio e justo em seus desígnios. Mas a sua experiência, a razão, sugeria que Deus, em sua maneira de trabalhar, era arbitrário e injusto. Então, por isso, ele está se queixando. Ele quer entender o que está acontecendo. Aqui estava o dilema de Jó. A sua teologia dizia uma coisa, mas a sua experiência dizia outra. Era um consenso na teologia tradicional, irmãos, daqueles dias que Deus sempre recompensava os bons, mas punia os maus. E isso não é uma verdade. Pereço o dia em que nasci, é a referência do versículo 3.
Esta forma de lamento não era incomum dos povos antigos do Oriente. Jeremias, lembra, já falei das lamentações de Jeremias? Jeremias, por exemplo, também fez um lamento semelhante. Assim como Jó, Jeremias sentiu-se rejeitado. Jeremias pelo seu próprio povo e Jó pelo seu próprio Deus. O próprio Cristo também se sentiu rejeitado. Deus meu, por que me desamparaste? Vejam, Cristo está na condição de homem, um homem perfeito. Jeremias, capítulo 20, vejam, eu faço questão de ler esses 4 versículos para nós observarmos a grande semelhança, como era comum esse tipo de queixa dos povos do Oriente. Vejam, Jeremias capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão? Irmãos, há também de se destacar. Jó e Jeremias não são favoráveis ao tal do aborto. Pelo amor de Deus. O que eles estão defendendo é o seguinte: se eu não tivesse nascido, eu não teria passado por tudo isso. É uma queixa. Mas eles não defendem o aborto. Amém? Vejam essa referência, 3:8. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. Que Leviatã é esse? Eu busquei uma figura aí na internet para representá-lo. É um monstro da mitologia antiga. Nos dias de Jó, pessoas eram contratadas para amaldiçoar. Jó queria que os expertos em maldições chamassem o monstro do mar, o Leviatã, para engolir o dia do seu nascimento. Acreditava-se no monstro dos mares com o poder de engolir os dias e as noites. A Septuaginta traz a referência a Ketos, com o sentido de criatura marinha enorme. Na cultura semítica, irmãos, é considerado uma das primeiras criaturas criadas por Deus. Na linguagem poética, Jó desejava que o Leviatã pudesse dar fim ao dia do seu nascimento, pois dessa forma o seu sofrimento não existiria. Provavelmente o autor tinha em mente a mitologia popular da sua época. O Leviatã pertence ao mundo do caos. Observe que nós estamos estudando um livro poético e a poesia difere da nossa poesia ocidental. Amém? Então, observe, esse Leviatã se engloba na questão da poesia hebraica, da poesia semítica. Irmãos, o versículo 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Jó deseja nunca ter nascido. Antes de fazer qualquer crítica do questionamento deste homem, é necessário entender o mundo cultural na qual Jó vivia. Jó vivia e respirava uma cultura da honra, onde ser desonrado, e era isso que estava acontecendo com ele, era pior do que a própria morte. Por que não nasci morto? Versículo 11 até o 19. Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Percebo que Jó não mais amaldiçoa, mas questiona, ou seja, aquele coração inflado lá do início deste capítulo agora vai diminuindo. Ele está, na verdade, desabafando. Se você, irmãos, entrando em contato com uma pessoa que está em desespero, que está aflita, que está perturbada, deixa ela desabafar. Ou seja, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então é bom colocar para fora. É isso que Jó está fazendo. Observe que ele começa amaldiçoando, mas agora, a partir desse ponto aqui, ele agora não mais amaldiçoa, ele agora só questiona. A ideologia contemporânea, como a defesa do aborto, aproveita-se desse texto. Não há dúvida de que Jó via no infante abortado o alívio da dor e do sofrimento que ele tanto almejava, e não o seu extermínio precoce. Nós já falamos, mas é bom nós destacarmos isso. Por que continuo vivo? Está aí esses 2 versículos. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte,
e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. Aqui tem o início do terceiro bloco do questionamento de Jó. O sofrimento, irmãos, faz com que o aflito e amargurado da alma deseje a morte como uma forma de livramento. Todavia, preste atenção nisso, convém dizer que querer a morte para ver-se livre da aflição é bem diferente da fim à própria vida. Mais uma vez a questão do suicídio. Quando a lamentação se aproxima do fim, Jó finalmente anuncia seu problema básico. Qual é o problema de Jó? Por que Deus concedeu a luz da vida ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? É o versículo 23. A palavra que Satanás, interessante, usou para descrever Jó como cercado como a sebe, por todos os lados, como um favor de Deus, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 10, agora Jó usa referindo-se a alguém que está tolhido por Deus através de trevas e de desfavores. Vejam, Jonas e Elias, vejam como era comum esse desabafo de pedir a morte numa situação de extrema calamidade. Olha o que aconteceu com Jonas. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É um profeta santo que está falando. Elias também, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, o Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então esses dois homens também, se nós buscarmos mais referência ao longo da Bíblia, nós vamos nos deparar com situações semelhantes. O suicídio, irmãos, nunca deveria ser visto como um bem. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Os irmãos lembram dessa referência, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas olha o que Paulo diz. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quem se suicidou, por exemplo, foi Saul. Vejam, Saul, quando viu o cerco se apertando contra ele, se lançou sobre a própria espada. E Saul já estava numa condição de um homem ímpio, de um homem desviado, de um homem perverso. O patriarca reclama, o patriarca questiona, mas interessante, ele não blasfema contra Deus. Jó realmente atreveu-se a discutir com o soberano que a decretara. Tudo que não é de fé é pecado. Portanto, eis aí a necessidade do arrependimento de Jó, está aí a referência, para renovar a sua paz com Deus. Ele não blasfemou, mas, como ele está ponderando com o Criador, Deus é o oleiro. Ele não permite, e é de causar estranheza, do barro falar ao oleiro, por que me fazes assim? Lembra dessa passagem? Então ele teve que se arrepender, está lá em Jó capítulo 42, versículo 1-6, diante de todo esse desespero. Veja o versículo 38 para eu encerrar esta minha aula. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A referência está aí, é de Romanos capítulo 8. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Amém? Que esta aula sirva-nos de base para as situações difíceis que nós nos deparamos, que nós possamos sempre confiar em Deus e passar com sabedoria pelas provações que nos acarretam e que nós possamos sempre sair vencedores, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e sempre lembrando, a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina. Amém.